Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui agora para falar sobre os complementos dos verbos transitivos. Na última aula nós vimos que os verbos transitivos são aqueles que precisam de complemento e os verbos intransitivos são aqueles que fazem sentido sozinhos, que num determinado contexto não precisam de nenhum complemento para que eles façam sentido. Bem, estou aqui com o meu exemplo de sempre, o meu sujeito simples, Maria, e vou adicionar um verbo aqui a ele. Maria gosta. Bem, nós vimos na última aula que se eu tiver, por exemplo, um verbo que não faz sentido sozinho, ele é um verbo transitivo. É o caso aqui do gosta. Maria gosta. Se eu não tiver um contexto específico para esse verbo, para essa situação, ele precisa de complemento. Afinal de contas, se Maria gosta, ela gosta de alguma coisa. De que ela gosta? Não dá para o interlocutor saber sem um contexto específico. Vamos completar essa frase aqui. Então, eu vou colocar, olha, Maria gosta, quer ver? Vamos colocar Maria gosta de doces. Maria gosta da escola. Mentira. Maria gosta do João. Maria gosta dos amigos. Tá. Todos esses complementos aqui fazem o melhor sentido possível com esse verbo. Gosta de doces, da escola, do João, dos amigos. O que todos esses complementos aqui têm em comum? Simples. Eles têm uma mesma palavra que serve para conectar nesse verbo, que é o de. Quando eu tenho da, eu tenho de mais a. Do é de mais o. Dos, de mais os. Ou seja, dentro de cada uma dessas palavrinhas aqui, eu tenho uma única palavra que se repete para fazer esse verbo aqui se ligar no seu complemento. A palavra responsável por ligar uma palavra ao seu complemento é chamada de preposição. Ok? Então, eu tenho complementos que se ligam ao verbo através de preposição. E esses complementos, eles são obrigatórios. Toda vez que um verbo, num determinado contexto, ele é um verbo transitivo, ele vai precisar obrigatoriamente de um complemento. Os complementos opcionais do verbo, que nós vimos algumas aulas atrás, se chamam adjuntos adverbiais. Eles são opcionais, eu não sou obrigado a colocar. Agora, quando um verbo não faz sentido sozinho num contexto, eu sou obrigado a completá-lo. E os complementos obrigatórios dos verbos se chamam objeto. Ok? Então, eu tenho objetos que precisam necessariamente de uma palavra, que nesse caso aqui é o de, para se ligar ao seu complemento. Vamos ver um outro exemplo? Olha só. Pois bem, nesse exemplo aqui agora com João, nós temos outro tipo de verbo, que nesse caso ele é transitivo, ele precisa obrigatoriamente de um complemento. O João foi. Quem vai para algum lugar, na forma coloquial que a gente usa pra. Então, nós vamos ter aqui pro trabalho, para a escola, pros encontros, para a reunião, numa forma mais formal, para a casa. Então, nós temos aqui sempre a preposição para. Então, nós temos outro verbo que necessita de complemento obrigatoriamente. Ele é um verbo transitivo e esse verbo precisa de preposição para se ligar até os seus complementos, que é trabalho, escola, encontros, a reunião, casa. Sempre que um verbo transitivo utilizar preposição, ele vai ser indireto. Então, os verbos transitivos indiretos, eles utilizam preposição para poder se ligar aos seus complementos. Já os verbos que não usam a preposição, eles têm
uma forma bem mais fácil de se completar. Olha só. Nesse exemplo aqui, no primeiro, nós temos João viu. O menino, a menina, os filmes, tudo. Observem que eu altero os artigos, coloco artigo masculino, artigo feminino, artigo masculino no plural, coloco um pronome aqui sem artigo nenhum, não faz diferença. Esse verbo aqui, o viu, ele não precisa de nenhuma palavra específica para se ligar aos seus complementos. Olha só, o mesmo acontece com o comeu nesse caso aqui. Maria comeu doce, o doce, a gelatina, as tortas. Não há uma palavra específica ligando esses complementos ao verbo. Quando isso acontece, nós temos um verbo transitivo direto. Os verbos transitivos diretos, eles não precisam de preposição. Então, sem preposição. Essa é a marca dos verbos transitivos diretos. O que a gente pode entender a respeito disso? Simples. Olha só esses exemplos. Tendo em vista tudo que nós vimos até agora, observe, nós vimos que o gosta, sem um contexto específico, é um verbo transitivo indireto, porque ele precisa de preposição para se ligar ao seu complemento. Nós vimos também que o comeu, quando não há nenhum tipo de contexto, ele é um verbo transitivo direto, porque ele se liga diretamente ao seu complemento, sem a necessidade de preposição. Então, o que a gente pode entender disso? Todas as vezes que eu tiver um verbo que precisa de preposição, ou seja, todas as vezes que eu tiver um verbo transitivo indireto, para completá-lo, eu preciso de um objeto indireto. O objeto indireto é o complemento dos verbos que precisam obrigatoriamente ser completados e necessitam de uma preposição para que isso aconteça. Já os objetos diretos são os complementos obrigatórios dos verbos que não precisam de preposição para estabelecer essa ligação. Então, o objeto direto completa obrigatoriamente o verbo com preposição e o objeto direto completa o verbo sem a necessidade de preposição. Então, fechando, objeto indireto tem preposição para se ligar ao verbo, objeto direto não tem preposição. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Caso ela aconteça, vocês podem usar as mensagens e os comentários do canal para poder perguntar, para poder, tirar toda a dúvida que possa ter ficado. Ok? Esse foi um vídeo um pouco mais longo, porque ele precisava de vários exemplos, precisava ser bem explicadinho. Nos vemos na próxima aula e até breve.